Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada coração. Para mim é mais um prazer, um grande privilégio estar aqui para essa conversa nesta hora, e hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem O Mundo Caindo aos Pedaços Outra Vez, baseado em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 26. Todos nós cremos que nós estamos nos dias finais da história da igreja sobre a terra. Vemos que a escuridão tomou toda a terra, todo o mundo civilizado está agora no que foi pregado pelo profeta, ou chamado pelo profeta de o Éden de Satanás. E ele também pregou o Deus dessa era maligna, pregando sobre esse momento em que a ciência tem se desenvolvido e as pessoas estão vivendo daquela árvore que Deus disse para Eva e Adão não tocar, não comer, que era a árvore da ciência, a árvore do conhecimento. Veja, e o mundo está agora debaixo de uma pressão para viver dessa era científica, tecnologia, de uma religião científica, de experimentos científicos, daquilo que a ciência pode provar. E agora estamos debaixo de uma grande pressão por conta dessa pandemia, e os governos, a política, e agora se assenhorando da religião, veja, estão colocando uma pressão sobre a igreja, sobre a humanidade, para que as pessoas sejam forçadas a se vacinarem. Veja, está sendo exigido passaporte sanitário, está sendo exigido que todo cidadão seja vacinado. A pressão dentro das indústrias, dentro do comércio, a pressão política por toda a parte, tentando colocar a pressão sobre a humanidade de que a única solução é o que a ciência pode oferecer para levar o povo a se desprender da palavra, para levar o povo a não se valer da fé original, da fé no sangue, da fé no nome de Jesus Cristo. Veja, a igreja está sendo exposta à mesma tentação de Gênesis para ver se permaneceria com a palavra ou viveria da árvore da ciência. Veja, esta é a pressão agora, a grande hora da tentação. Veja, o Éden satânico, o Éden de Satanás, científico. Porém, a verdadeira igreja, ela não pertence a esse mundo. Eles não são do mundo, como eu não sou, disse Jesus. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós pertencemos a um reino, e esse é o reino de Deus. Por isso Jesus Cristo disse aos apóstolos para pregarem e afirmarem: o reino de Deus está dentro de vós. E esse reino não é regido pelas leis do homem, não é regido pela religião moderna, não é regido pela ciência, não é regido pela psicologia, pela filosofia. Ele é uma civilização de fé. Veja, um povo que nasceu de novo, batizado com o Espírito Santo, e que tem entrado para dentro desse reino, e esse reino é o único que não será abalado. E Satanás não tem nenhum poder contra esse reino. Nossas armas não são carnais. Nossas armas não são as armas de fogo, a metralhadora, a bomba atômica. Nossas armas são poderosas. Nossas armas é a palavra falada. Veja que Deus fez uma intervenção lá no Egito, não com armas seculares, com espadas, com lanças, com flechas, com pedras. Deus enviou um profeta com o poder da palavra falada, e trouxe abaixo aquela civilização, a civilização moderna, científica dos seus dias, pelo poder da palavra que saiu da boca de um profeta. Veja, ele pôde tomar o pó e jogar para cima e dizer: hajam pulgas, hajam moscas, hajam piolhos. E ele fez uma intervenção com o poder da palavra falada. Essas são nossas armas, armas poderosas para destruir as fortalezas. Por isso que Daniel viu uma pedra cortada sem mãos, que bateu no pé da estátua que o rei Nabucodonosor viu em seu sonho. Ele viu todos os reinos gentílicos
E quando chegou aqui no fim, ele viu o ferro e o barro misturado nos dedos dos pés. Veja, e quando o profeta estava sobre a terra, 5 nações do Oriente e 5 do Ocidente se juntaram nas Nações Unidas. Veja, do Oriente, Rússia e seus aliados, do Ocidente, os Estados Unidos e seus aliados. Um dedão, a Rússia, o outro dedão, os Estados Unidos. E misteriosamente, o líder político da ex-União Soviética era Khrushchev. Khrushchev quer dizer barro, Eisenhower quer dizer ferro. E ali estava a profecia. E apenas um homem pôde captar o significado, o cumprimento da palavra. Foi o profeta de Malaquias 4. E ele identificou que a profecia estava se cumprindo, que o reino de Deus estava sendo estabelecido sobre a terra, dentro do coração dos verdadeiros eleitos. E cada eleito que é nascido de novo é colocado dentro desse reino. E esse reino é um reino celestial que não é regido por leis naturais, que Satanás não tem acesso, Satanás não tem poder, Satanás não pode destruir, porque é o único reino que não será abalado pelos poderes atômicos, pelo poder da ideologia política, pelo poder dos credos, pelo poder da religião, pelo poder da feitiçaria, pelo poder satânico de Satanás nessa era científica. É um reino regido pelo Rei, Senhor Jesus. Anjos ao redor do acampamento, trevas por toda parte, mas nesse reino, luz. Nesse reino, a árvore da vida. Nesse reino, a rocha, a sempre presente água da rocha. Nesse reino, uma civilização de fé, do poder da cura divina, do poder para pisar a cabeça da serpente, de uma linguagem celestial. Essa é a Assembleia Universal, essa é a Nova Jerusalém, esse é o reino do Messias, que já está sobre a terra e já está tomando o controle. Os reinos gentílicos estão caindo, todos estão ruindo. Fascismo, comunismo, tudo está ruindo. A economia dos Estados Unidos, da China, do Brasil, por toda parte. Esse é o reino que Daniel viu. Essa pedra cortada sem mãos que cresceu e tomará o controle da terra completamente no milênio, mas agora está tomando o nosso coração. Ali é que está o reino de Deus e não pode ser abalado, porque ali está uma civilização de fé, uma super raça, uma super igreja que foi desenhada por Deus para ser colocada aqui no Éden satânico, para ser provada por Satanás. E chegou o acerto de contas no Monte Sião. Uma igreja que não será enganada, não será derrubada, não será manchada, não será violada. Porque disse a profecia: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. A tentação, veja, será Jesus contra as denominações, e as denominações com o evangelho científico. Agora mesmo, Roma está juntando as igrejas, está juntando todos os credos para estabelecer um evangelho científico, para trazer soluções ambientais, soluções para a vacina, para chamar as igrejas a esse grande concílio, para forçar todo mundo civilizado a viver da árvore científica e abandonar a fé na palavra. Mas há um reino que não será abalado. Há um povo que tem sua fé restaurada à condição original. Há um povo que está vivendo de cada palavra que saiu da boca de Deus. Esse é o povo, essa é a super raça, essa é a super igreja. Então veja o que diz o apóstolo São Paulo em Hebreus capítulo 12, verso 26 até o verso 28. A voz do qual moveu então a terra. Veja, a voz, a palavra falada. Essas são nossas armas, não são armas carnais. É o poder da palavra falada. Quando o profeta, em 1964, lá em cima das montanhas, havia alguns homens ao redor dele, e o Espírito lhe disse: tome uma pedra e jogue ao ar, quando ela cair sobre a terra, o julgamento será chamado sobre a terra. Veja, e os vulcões estão explodindo, terremotos por toda parte, crise econômica, crise social. Agora a pandemia é a voz de Deus trazendo julgamento, está movendo céus e terra.
por toda parte a terra está sendo sacudida, a política sacudida, a terra está com dor de parto, a igreja está com dor de parto, tudo está com dor de parto, porque Deus está sacudindo essa terra de acordo com a profecia. A palavra já foi falada, já saiu da boca do seu profeta, e nenhuma palavra de Deus pode voltar atrás. Veja, ainda uma vez mais, comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra, veja, a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, tudo que o homem fez, civilização, Éden satânico, veja, cidades, tudo que a ciência desenvolveu, foi feito por homens, tudo isso será desmontado, quebrado, desconstruído. Veja, para que as imóveis permaneçam, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Por isso prega o profeta essa mensagem, o mundo caindo outra vez aos pedaços, pregada no dia 27 de novembro de 1963. Então ele diz isso a partir do parágrafo 128. E quando Deus faz uma promessa e você a vê, e ele diz isso, isso acontece, e diz isso, isso acontece, e diz isso, isso acontece, isso nunca falha. É Deus para o dia. Banqueteando nessas promessas celestiais de sua palavra, prometida para esta era. Sabendo com uma certeza absoluta de fé, que está vindo um novo céu e uma nova terra. Amém. Veja o reino. Sim, um novo céu e uma nova terra, pois esse primeiro céu e a primeira terra passarão. Mas nesse novo céu e nessa nova terra, Paulo disse aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28, pois recebemos um reino que não pode ser abalado. É ali dentro que nós estamos. Entramos pelo novo nascimento, uma civilização de fé. Veja, como entramos nele? Não através de um sistema religioso, mas o reino de Deus está dentro de você. O reino, veja, o rei e sua palavra são o mesmo. E ele está dentro de você, confirmando a hora em que estamos vivendo agora. A promessa que Deus fez para esta era está aqui, vivendo como o rei, assentado em lugares celestiais, observando-o fazer estas coisas, a palavra, a voz. Veja, e como podemos nós passar desta palavra para algum sistema? O que ele faz, veja, o sistema ele nega a palavra. Você tem que receber, que rejeitar a verdade antes que você possa cometer um erro. Isto é exatamente correto. Você crê nisso? Ele pergunta para a sua congregação. A hora em que estamos vivendo, Deus, o mundo está caindo aos pedaços. Há bombas nos hangares ali para fazer exatamente. A igreja está pronta, ela está selada dentro, pronta para vir. Haverá um grande derramamento do Espírito, sim, Senhor, para agarrar esta igreja e levá-la aos céus. Exatamente. Porque, veja, a igreja, a palavra, a noiva e Cristo, seu ministério está em sua noiva, que é o seu corpo, o corpo celestial, ou melhor, o seu corpo sobrenatural, aqui no corpo espiritual na terra. Seu espírito está ali vivendo sua vida, a tal ponto que ele e a igreja se tornam um no casamento. Vejam, eles se tornam um, ele os toma, apenas uma pequena minoria nos últimos dias. 131 para encerrar. Então todas aquelas virgens que dormiam durante a era, todas se levantaram. Veja, agora, isso acontece na 7ª vigília, a 7ª era da igreja, a última no tempo do fim, a Laodiceia, no fim, quando apenas um pequeno grupo deles entrou. Mas ela traz a ressurreição de todos aqueles que morreram em suas eras, vivendo essa palavra que foi ordenada por Deus e pregada para acontecer naquele dia. Como passamos por aquelas eras da igreja e vimos exatamente que a palavra os encontraria naquele tempo. Como Lutero se levantou, nós descobrimos na era de Lutero que saiu a besta com o rosto de um homem e saiu, veja, que era um reformador, que significa homem. E como todas as eras, cada uma se encaixou exatamente com os requisitos da palavra de Deus, e assim se encaixará aqui nesse tempo do fim, porque diz em Apocalipse 19, já a sua esposa se aprontou. Então ela não é mais noiva, ela já foi escolhida. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino,
que são as justiças dos santos. As bodas do Cordeiro têm chegado, a ceia está um passo aí à frente. Deus te abençoe. Espero que a conversa tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.